Eu sempre sonhei em viajar e conhecer o mundo. E nessa busca por conhecer lugares novos, eu acabei deixando de explorar a minha própria região. O curioso é que eu morei por anos aqui e acreditava que conhecia a Chapada. Afinal, eu cresci aqui. Só que tinha um pequeno problema. Eu conhecia era quase nada. Para resolver isso, montamos um roteiro passando por alguns dos lugares mais incríveis da Chapada. Saímos de SP até Vitória da Conquista e de lá pegamos o carro sentido Mucugê. Esse seria nosso ponto de apoio nos 2 primeiros dias. Agora a gente está saindo de Vitória da Conquista, sentido o nosso primeiro destino, Mucugê. Mas antes da gente chegar lá, tinha um lugar que eu estava muito curioso para conhecer: a vinícola Uva. Hoje a gente vai fazer a experiência. Tô aqui com o adesivo colado em mim. Experiência uva. A gente vai degustar, se não me engano, né, amor? Acho que uns 4 vinhos. 4, 5 vinhos. Vamos conhecer a vinícola, né? A gente vai descer. Eu acho que a gente vai entrar no meio da vinícola, talvez, conhecer a parte da fábrica, não sei. Vamos mostrar, né? O que vai rolar. Expectativas altas, eu diria. Expectativas altas, porque o lugar é muito bonito. Eu achei muito bonito aqui. Dentro dos pacotes disponíveis, nós optamos pela experiência Uva, que dura cerca de 2 horas e começa com uma visita pelos vinhedos, onde a gente conhece um pouco mais sobre como as uvas são cultivadas e sobre o que torna essa região tão diferente para a produção de vinho. Depois, fomos conhecer a própria vinícola. A arquitetura chama bastante atenção, e durante o percurso, também passamos por algumas exposições de obras de arte bem legais, o que deixa a visita ainda mais divertida e interessante. Durante o tour, também entramos na área onde os vinhos são produzidos, passando pelas salas de tanques e também pela cave. É nessa parte que você começa a entender todo o caminho que a uva percorre até virar vinho. E no final, vem a melhor parte, a degustação. Degustamos 4 rótulos, sendo 2 brancos e 2 tintos, e todos eles com harmonização. Tem que ter, né, pra finalizar o dia.
Encerramos nosso dia aqui na vinícola Uva e, gente, foi muito incrível. Vale a pena demais, né, amor? Não é só uma vinícola. Não é só uma vinícola, é uma experiência completa. Maravilhoso. Cheers! Eu fiquei muito feliz por viver essa experiência desse nível bem na minha terra. Foi o primeiro dia da nossa viagem e posso afirmar que começamos muito bem. Mas era hora de seguir viagem, pois tínhamos muita coisa pela frente. A próxima parada, Mucugê. O nosso segundo dia amanheceu nublado, com aquela cara de que a qualquer momento ia começar a chover. E isso já deixou a gente meio apreensivo. Mas antes de qualquer coisa, ainda tínhamos um longo caminho pela frente. Saindo de Mucugê, seriam quase 80 km de asfalto, depois mais de 30 km de estrada de chão. E só então, depois de mais de 100 km de estrada, a gente daria início à trilha de 3 km até a Cachoeira do Buracão. E aí, amor? Tá difícil? E aí? A gente tá aqui agora na entrada da Estrada do Buracão. O percurso até aqui foi insano, porque foi muita chuva e muita lama. Olha o estado do carro, tipo... Por isso que é importante ter um carro alto assim. Mas agora a gente vai dirigir por mais alguns instantes. Mas certamente a gente já, em poucos minutos, a gente deve começar a fazer a trilha andando já. Tá bem maneiro, porque eu sou um cara que curte essas coisas, mas... Enfim... Poderia ter sido mais fácil? Poderia, mas... Aventura é isso, bora! Bom, a gente chegou agora no início da trilha a pé. E tá um clima bem maluco, porque chove bastante, aí faz um sol forte, aí começa a chover de novo. No entanto, que a gente estava vindo de carro da última parada até aqui, só sol. A gente pisou fora do carro e começou a chover. Vai ser uma trilha emocionante, eu diria. Dentro da área do parque, para no retorno a gente tem um tempo mais livre pra gente. Se parar para pegar um banzinho. Pessoal, seja bem-vindo ao Parque Natural Municipal dos Palhares. E para iniciar a trilha a gente vai provar, estamos provando na verdade o pastel de jaca, que é muito gostoso, tá? Agora com a pimentinha para ver se dá um up no sabor. Mas parece carne desfiada. Frango, né? Muito boa. Gente, é igualzinho frango. Tô de cara. Boa, né? Nossa, muito bom. Parece frango. É muito fácil ser vegana comendo isso aqui, viu? É, uma boa opção para quem não come carne, verdade. Muito bom. R$8, galera. A trilha começou bem mais tranquila do que a gente imaginava. Os primeiros quilômetros o caminho era relativamente fácil e o maior desafio naquele momento era o sol. Mesmo com o céu que tinha começado o dia mais fechado, o calor apertava enquanto a gente avançava pela trilha. Mas por enquanto, tudo parecia bem de boa. Bom, aqui nessa parte da trilha, eu não sei se a trilha inteira será assim, mas pelo menos nessa parte do início é bem plano. A gente passa por diversos tipos de paisagem e agora a gente se depara com um rio bem largo, assim, bem extenso. É bem bonito. O problema é que já é meio-dia, então o sol, assim, tá rasgando. Mas tá bem de boa.
Conforme a gente se aproximava da cachoeira, a trilha começava a mudar. O caminho ficava mais íngreme e aquela caminhada tranquila dava lugar a alguns trechos que exigiam um pouco mais de atenção. Vieram as escadas, as pedras e, em alguns pontos, até cordas para ajudar na descida. E foi aí que a gente percebeu que o caminho até o buracão não seria tão simples quanto o início da trilha. A trilha não é difícil, a gente acabou de descer uma escada ali. Claro que tem bastante pedra, bastante mato, assim, tem que tomar alguns cuidados. Mas o que mais pesou até aqui foi o calor. Até que chegamos numa parte de mata bem mais fechada, e daí tudo mudou. Até aquele solzão brabo deu lugar a uma chuva forte, mudando completamente o clima da trilha. A gente está passando agora por uma parte bem fechada. Tá bem escuro, é bem coberto pela vegetação e tá chovendo agora, cara. Então assim, agora ficou gostoso. Eu acho que a próxima parada já é a Cachoeira do Buracão. Então a expectativa é de, assim que sair essa mata fechada, a gente ter uma das vistas mais incríveis, pelo menos da minha vida. A gente tá no pé aqui da cachoeira e tá chovendo demais. Gente, que loucura. Por essa a gente não esperava, mas A gente ia molhar, né? Mas a gente não imaginou que ia molhar fora da cachoeira. a energia do lugar é surreal, assim. Tá cheio, tá lotado e tá perigoso, eu diria. Mas tá bem bonito, cara. Que doideira. O bom da chuva de verão é que quase sempre ela passa tão rápida quanto chega, e foi exatamente isso que aconteceu. O céu começou a abrir e o sol voltou a iluminar a trilha de um jeito lindo, e isso foi ótimo porque a próxima parte da trilha era, sem dúvidas, a mais difícil. Para chegar até o buracão ainda faltava uma última etapa. A partir dali o caminho seguia pelo rio, entre os paredões de pedra, e naquele dia a água estava bem mais forte do que a gente esperava. As chuvas dos últimos dias, somadas à época do ano, deixaram o rio cheio e a correnteza bem mais forte. Cara, dá medo demais. A gente fica com colete. Uma sorte que tem aqui, ó, uma corda na parede. E a gente vai nadando pela corda assim. Mas é uma... Cara, não tem palavras para descrever isso. Olha isso aqui, ó. E foi justamente nessa parte que bateu aquele medo. A água estava bem forte, o caminho era estreito, e por alguns momentos a gente realmente ficou na dúvida se deveria continuar. Mas continuamos. Primeiro porque naquele ponto voltar já não era uma opção, e segundo porque depois de chegar até ali a gente tinha certeza de que todo aquele esforço ainda ia valer a pena. Então seguimos em frente, atravessando o rio, passando pelas pedras, até que depois de toda aquela travessia, finalmente começamos a enxergar o motivo de ter chegado tão longe, a Cachoeira do Buracão. Praticamente, pra cá conseguir nem falar, embaixo da cachoeira. Talvez a gente consiga acertar atrás dela. Ela é muito forte.
Chegamos ao fim. Esse aqui é o ponto onde termina a trilha a pé. Daqui agora a gente vai pegar o carro e dirigir por mais uns 75 quilômetros. Teve chuva, teve sol, teve tempo nublado, teve... Enfim, um mix de sensações, mas... 4 estações do ano numa trilha só. Incrível, sensacional. Recomendo demais a experiência porque é... Não sei descrever. É isso. É mágico. Muito mágico.